Fala, trader. Vou fazer a leitura aqui do Bitcoin e, em conjunto, vou fazer também a leitura que eu passei aqui de tarde, né? Então, o que aconteceu aqui no cenário cripto? A gente tem essa linha aqui em 109 e 109,61 que a gente tem um ponto relevante de suporte, né? A gente perdeu esse ponto de suporte aqui e não teve nenhuma continuidade de queda. Então aqui eu estava aguardando que ele ia perder esse ponto de suporte, confirmar a correção e fazer mais um pivô de baixa buscando esses níveis aqui embaixo. Só que não foi o que aconteceu. A linha ela se transformou em amarela, né, avisando que a gente poderia ter uma possibilidade de correção, só que os compradores eles seguraram o preço. Então eu enviei para vocês que esse nível aqui seria um nível muito importante no Bitcoin, né? Então, se a gente for passar para o tempo gráfico de 15 minutos, mas antes vamos dar uma olhada aqui, ó. Observe que depois que a gente tentou novamente aqui, defendeu com a compra, a gente tentou novamente, não teve nenhuma força, a gente conseguiu romper nesse candle aqui e não teve nenhuma continuidade de queda. Então aqui é uma zona muito importante, esse preço aqui é muito importante no Bitcoin. A gente passando por tempo gráfico de 15 minutos, a gente pode observar que os testes aqui nessa área, justamente nesse preço, foram muito importantes para essa reversão, essa mini reversão que a gente teve aqui no Bitcoin, né? A gente subiu, né, depois desse nível 1,55%. Então, isso significa que aqui é uma região muito importante. Então, isso quer dizer, caso a gente venha a perder, a gente pode ter uma boa correção na, no, nas criptomoedas. Observando esse cenário, eu filtrei pelas criptomoedas que estavam mais subindo nessa movimentação. Então, uma delas era JST e outra a Uni BTC aqui, que está subindo 22%. Se a gente for passar para o gráfico aqui de BTC, a gente pode ver que não teve nenhum pivô de alta formado aqui. Então, o que a gente pode ter nessa movimentação? A gente pode ter o desenho de uma cunha ascendente. Cunha ascendente normalmente rompe para baixo. É um padrão que ele rompe para baixo. Então, nessa possibilidade, eu estava tentando buscar uma correção aqui em Uni. Se a gente for utilizar o Uni USDT, ele está com o mesmo padrão. Ele está com um padrão de cunha ascendente nessa movimentação aqui. E acredito que logo menos a gente vai ter uma correção nessa criptomoeda. Então, abri um short nessa operação e finalizei aqui, eu acredito que nessas correçõezinhas aqui, e conforme o preço ele foi subindo, eu fui melhorando o meu preço médio. Essa daí foi a minha estratégia. Eu fui colocando ordens acima do meu preço de entrada. Então, suponhamos que eu entrei aqui. Entrei aqui, aí o preço ele continuou subindo. Então aqui em cima eu adicionei mais uma ordem de venda e foi melhorando o meu preço médio na minha operação. O meu stop está lá em cima, né? Então ele está protegido, está dentro do meu gerenciamento. Mesmo se a Uni der uma pancada para cima e me estopar, isso não afeta em nada no meu operacional, no meu capital, ele não modifica, é, ele não me faz ter uma emoção ruim por estar em um trade que pode estar negativo, entende? Então não arrisquei 100% do meu capital, né, nesse trade e estou com ele aberto. Então só aguardando esse rompimento aqui. Bom, então a gente pode observar que a gente tem uma cunha nessa movimentação e agora para o tempo gráfico é, de 12 horas, a gente pode observar que a gente não tem nenhum pivô de alta. A Uni pode continuar subindo, só que ela já está perdendo força. Observe que esse candle aqui ele já está ficando um pouquinho mais fraco. O gráfico de 4 horas ele também está ficando mais fraco, então ele precisa de um pivô de alta.
E aqui também no tempo gráfico de uma hora, ele também precisa de um pivô de alta. Então eu venho aqui e vou utilizar o RSI no preço para olhar onde a gente pode ter um possível pivô de alta aqui nessa movimentação. Então observe que todos os tempos gráficos eles estão com o RSI em sobrecompra, né? Ele já está bem sobrecomprado aqui no 30 minutos até o diário, ele está bem sobrecomprado, então a gente precisa buscar um pivô de alta nessa movimentação. Então esse pivô de alta pode vir aqui, mais ou menos, nos 5 minutos entrando em sobrevenda. A gente pode unir também outras informações, como as EMAs, e observar onde que está batendo a EMA 200. A EMA 200 está muito abaixo do RSI. Então, a gente passa para o tempo gráfico de 15 minutos e vamos dar uma observada nela. E aqui na EMA 50 pode ser um bom nível de suporte. Vamos só dar uma observada de novo nos 5 minutos. Então aqui em 8 dólares na moeda UNI pode ser um bom ponto de suporte para ela vir buscar em algum futuro. Vamos só dar uma observada em JWT. JWT que também está no mesmo padrão que UNI, né? A gente vê que ela está num padrão lateralizado aqui dentro do Bitcoin. E aqui no JWT contra dólar, a gente pode observar que também que ela está lateralizando, tentando buscar um pivô de alta. No tempo gráfico de uma hora, a gente está buscando por um pivô de alta aqui também, aqui no 15 minutos. Se a gente for observar, esse pivô de alta, ele pode vir aqui nessa junção aqui do RSI junto com a EMA 200. Só que aqui, nesse padrão, a gente está formando um padrão de cunha descendente. Aqui, a gente está formando um padrão de cunha descendente. Enquanto a gente estiver nesse padrão que ele geralmente rompe para cima, a JWT está muito saudável. Por enquanto, ela pode vir tentar fechar esse gap aqui que fez nesses dois candles, né? Olha a distância que teve desse candle aqui próximo da base junto com esse outro aqui que abriu. Ele teve um gap gigantesco, que foi justamente o que ele fez aqui, ó, nessa movimentação. Ele fechou esses gaps, fechou esse gap aqui também, então ele pode fazer o mesmo movimento e também pode fechar esse gap que tem aqui. Então esse daí foi a estratégia que eu utilizei para abrir essas operações de short.